Fala, mitos! Nesse vídeo vamos montar o melhor time para a rodada 25 do Cartola. Vamos trazer também bastante dicas, muita análise, tá? Vamos trazer para vocês os melhores SGs da rodada, os melhores capitães. Então fica até o final e bora pro vídeo. Fala, mitos! E aí, rapaziada, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Rapaziada, está comprovado cientificamente, é ciência, 90% dos cartoleiros que se inscrevem no canal e curtem o vídeo, eles mitam na rodada. Então não marque bobeira, tá? Esmaga o like aí, se inscreva no canal e bora mitar. Rapaziada, esse aqui é meu Instagram, tá? Canal Júlio FBI. Aqui que eu posto os meus times, tanto o time do canal que é montado durante a nossa live de sábado, tá? Assim como o meu time também catimba mensal, focado em ligas de catimbas e ligas de tiro curto, tá bom? Então, posto bastante dicas aqui, muita informação que vai te ajudar a imitar na rodada e, é claro, tiro bastante dúvida, tá? Se você não segue ainda, segue lá e bora pro nosso vídeo. Rapaziada, antes de começar a nossa escalação, eu quero convidá-los a fazer parte do nosso plano de sócio, tá? Plano mensal está muito barato, apenas R$ 14,90, tá? Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo, bastante dicas, muita análise, tá? Toda rodada temos análise sobre rodada, sobre os times, sobre os jogadores, tá? Então mando tudo mastigadinho lá para vocês, tá? E também acesso a todos os meus times exclusivos, né? Time focado em liga mensal, time focado em tiro curto, tá? Time focado em ligas clássicas, como o meu, né? Que fez 96 pontos na rodada passada, estão muito bem nas minhas ligas, tá? Então fica aqui o convite, tá muito barato e muito bom, tá? Confere aí que vocês vão gostar. Vou deixar aqui embaixo o link, tá? Basta você clicar, fazer o pagamento e se a gente vê lá, tá bom? Vamos pro nosso vídeo agora, hein? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar nosso vídeo, tá? Falando sobre o SGs, tá? Vou falar para vocês do meu top 3 SGs. Depois vamos para nossa escalação com muitas dicas e muita análise, tá? E por fim, vamos focar nos capitães, tá? Para tirar o máximo de dúvida possível dos melhores capitães para a rodada 25, tá bom? Então vamos lá. SGs dessa rodada, tá? Vejo 3 SGs com muito potencial. São eles: o SG do Flamengo, SG do Botafogo e também o SG do São Paulo, tá? O Botafogo, tá? Enfrenta o West em casa. O Botafogo tem a melhor defesa da competição e é líder. Tem tomado alguns gols nos últimos jogos, tá? Piorou defensivamente um pouquinho, mas é uma defesa muito forte e sólida também, tá? Goiás, em 12 jogos fora de casa, ele se deu 5 SGs para os adversários, tá? Então, deve pensar do SG do Botafogo. Temos também o SG do Flamengo também, que eu vejo com muita força. Nos últimos 5 jogos, o Bahia se deu 4 SGs, tá? Então o Bahia é um time que tem muitas dificuldades em fazer gols, principalmente fora de casa, tá? Em 12 jogos, o Bahia se deu 8 SGs fora de casa, ou seja, e também temos ali o confronto entre São Paulo e Corinthians também, tá? Vejo o São Paulo também muito forte no SG. A defesa do São Paulo é uma defesa muito forte, né? Melhorou bastante com o Dorival. Enfrenta o Corinthians ali, tem muita dificuldade em fazer gols e também existe a possibilidade de poupar, né? Já que tem a Sul-Americana, jogo de volta. Teve o primeiro confronto ali, acho que foi 1 a 1 contra o Fortaleza, né? Agora vai jogar fora de casa e precisa vencer, né? Então é um jogo difícil de contra o Fortaleza, então a tendência ali possa ser, né? Tá com um treinador novo, né? Agora acho que é o Mano Menezes que assinou com o Corinthians. Vamos ver como vai ser a escalação do Corinthians, tá? Mas pode ser que de repente dê uma mesclada ali, uma poupada de alguns jogadores, né? Então o SG do São Paulo também vejo muito forte, tá? Então esses 3 SGs são os melhores para mim. Agora vamos para nossa escalação, montar aquele time ali focado em imitar. Bora! Então vamos lá, rapaziada, vamos começar a nossa escalação por onde se começa, né? Pelos goleiros. Vamos lá, temos aqui 153 cartoleiros, dá para montar um time tranquilo lá, tranquilo. Não está uma rodada muito cara, até porque nessa rodada temos jogos complicados, né? Alguns clubes podem poupar, que estão envolvidos na Sul-Americana, clubes na Libertadores, né? Fluminense, Internacional e Palmeiras, então pode poupar os seus atletas ali, os principais, né? No Sul-Americana temos ali o Fortaleza e o Corinthians, também pode ser times que podem dar uma mesclada ali, ou até mesmo ir com o time reserva no final de semana. Temos que ficar atento a isso, tá? Isso muda muito a nossa rodada. Temos também, né, o Flamengo, que demitiu o São Paulo, então melhorou bastante, né? A possibilidade de jogar bem, né, agora, então temos que olhar também isso, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa rodada aqui, nossa escalação, por onde se começa, que é pelos goleiros, tá? Vamos lá. Ao meu ver aqui temos algumas opções interessantes, tá? Temos o Lucas Perry do Botafogo, tá? A defesa do Botafogo é a melhor defesa da competição ainda. Nos últimos jogos tem sofrido um pouquinho mais, né?
desde a chegada do Bruno Lage, tem tomado alguns gols, 23 derrotas seguidas, mas jogando em casa ali contra o Goiás, tem grande chance de manter o SG, tá? Nos últimos 12 jogos fora de casa, o Goiás cedeu 5 SGs, então tem a grande chance de manter o SG, e até a fase do Lucas Perry é uma fase muito boa, tá? Então vamos com o Lucas Perry aqui, eu acho um excelente goleiro para a rodada. Temos também, tá? Goleiro do Flamengo, vejo com muito potencial. A gente está em dúvida ali se é o Matheus Cunha ou é o Rossi. No Joganer News está o Rossi como titular, temos que ficar atento a isso, mas não se preocupa não, porque o jogo do Flamengo é o primeiro jogo da rodada, então saberemos a escalação, tá? Qualquer um, ou seja o Rossi ou seja o Matheus Cunha, é uma opção muito boa, porque o Bahia é um time que cede bastante pontuações para defensores, né? Porque cede bastante SGs. Nos últimos 5 jogos fora de casa, ele cedeu 4 SGs para o adversário, então cede bastante pontuação para goleiros, tá? Então, tanto o Matheus Cunha quanto o Rossi são opções bem interessantes, tá? Então, a meu ver, são as duas melhores opções para goleiros nessa rodada. Vamos para zagueiros, rapaziada. Zagueiros temos opções interessantes, tá? Temos aqui Léo Pereira do Flamengo, como falei, o Bahia é um time que cede bastante SGs, né? Então, toda a linha defensiva do Flamengo é uma opção boa, né? Embora na fase da era São Paulo seja muito ruim, mas sim o São Paulo ali a tendência que melhore, né? Então, Léo Pereira é um zagueiro muito bom para a rodada, zagueiro bastante ofensivo, né? Já tem 3 gols na competição, então ali para cercar o SG do Flamengo ali, a meu ver, é uma opção muito boa, e também, quem sabe, um golzinho de bola parada, né? Tá? Então, vai estar no nosso time. Temos aqui a zaga do Botafogo, né? Tanto o Vitor Cuesta quanto o Adriel são opções interessantes. Daria até fazer uma dobra ali do Cuesta e da Adrielson. São 2 zagueiros muito bons para a rodada, visando o SG também, tá? Eu vou aqui escolher por enquanto aqui o Vitor Cuesta, que é um zagueiro muito bom também, né? É um cara que não tem negativado, mesmo sem SG, entrega 1, 2, 3 pontinhos, tá? Eu acredito bastante no SG do Botafogo, uma opção muito boa, tá? Temos a zaga do Palmeiras, tá? Que é uma zaga muito forte, é um time que tem sofrido pouquíssimos gols, né? Gustavo e Murilo. Porém, tem um confronto na Libertadores contra o Boca Juniors no meio de semana, na quinta-feira que vem, tá? Então não sabemos ali se o Abel vai com força máxima contra o Bragantino, que é um time de bem difícil também. O Bragantino é um time riscado ali para vencer, tá? Então eu acho que corre um sério risco de perder o SG diante do Bragantino, até porque a gente não sabe como vai ser a escalação do Palmeiras, né? Focado na Libertadores, tá? Então, mas de qualquer forma, Gustavo Gomes e Murilo se jogarem é uma opção boa também. Temos aqui uma opção, como eu já falei, o Adrielson Botafogo, tá? Quem não quiser ir com Cuesta ou quiser com ambos também, são opções interessantes, tá? Vamos para laterais. Laterais temos bastante opções, tá? Então fica até o final, não perde nada, tem bastante opções aqui que você vai gostar. Vamos lá, temos aqui o Marlon do Cruzeiro, tá? A primeira opção, tá? É um lateral bastante regular. Está uma rodada muito traiçoeira, né? Em tanto termos de SGs, tem muitos times que podem poupar, isso mexe bastante na rodada. O Marlon em 23 jogos já tem 90 desarmes, tá? 2 gols e 2 assistências. Embora seja um clássico e o Cruzeiro não seja um excelente mandante, eu vejo o Marlon como uma opção muito boa, até porque é um lateral bastante regular, tem bastante desarmes, tá? E quem sabe ali manter um SG, se conseguir manter o SG e seguir com a sua média básica, tem tudo para ir muito bem, tá? Fora se conseguir participar de algum gol, né? Algum gol, assistência, é uma opção muito boa, tá? Temos aqui laterais do Flamengo, tá? Tanto o Ayrton Lucas quanto o Wesley são opções muito boas, né? O Bahia cede bastante pontuação tanto para o lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, assim como para o Wesley, tá? São 2 laterais bastante ofensivos, gosto bastante de laterais assim, tá? Que buscam os gols, finalizam bastante, tá? Então é uma opção boa, né? Juntar o SG com todo o potencial que os laterais têm para essa rodada. Nesse confronto, Flamengo-Bahia é um jogo ali que historicamente é um jogo de gols, tá? O Flamengo tem vencido bem, né? Vencido por 2, 3 gols de diferença, tá? Alguns jogos muito bons, então vamos aqui apostar nos laterais do Flamengo também, tá? Tanto Ayrton Lucas quanto o Wesley, tá? Eu vou aqui no Wesley do Flamengo, a meu ver é uma opção que vive uma fase um pouquinho melhor do que o Ayrton Lucas, mas daria também fazer uma dobra dos laterais do Flamengo, tá? Vejo com muita boa opção ambos, tá? Temos aqui o Capixaba, que é um lateral bastante regular, né? Se você olhar o gráfico dele aqui, tudo verdinho, sem pontuação acima de 7, 8, 9, 10 pontos, tá? Então uma média muito boa, mas tem um confronto difícil contra o Palmeiras, que é um time que ele é muito enroscado, né? É um time ali que é difícil fazer gols, tá? E corre risco também, né? Vamos aguardar como pode ser a escalação do Palmeiras. Dependendo da escalação do Palmeiras ali, o Capixaba ganha mais força, né? Um cara muito bom, também daria pra pensar também, tá? Mas aqui, como eu falei, o Palmeiras é um time chato, se for força máxima ali,
possa ser que possa perder o USG, tá? Mas é um cara muito bom para rodada também. Temos os laterais do Botafogo, né? Temos o de Plácio e o Hugo, tá? Eu acho o Hugo uma opção um pouquinho melhor nesse confronto ali, tem um SG a favor, tá? É um cara também que tem bastante desastre, então daria pra fazer uma apostinha também no lateral Hugo do Botafogo para dar uma cercada no SG do Botafogo nessa rodada, tá? Então por enquanto vamos assim, laterais o Marlon e o Wesley, mas quem quiser daria para dobrar os laterais do Flamengo também, com o Wesley e Ayrton Lucas, que tem muito potencial nessa rodada. Então vamos pro nosso meio de campo agora para dar aquela mitada mais uma vez. Bora! Vamos para o nosso meio, tá? Meio de campo tá difícil como sempre, tá? Mas temos opções bem interessantes. Temos aqui o Rafael Veiga do Palmeiras, que é um cara espetacular na rodada, tá? Em 18 jogos já tem 7 gols, 4 assistências. É o cara que tem muito potencial pelo fato de ter a bola parada, falta, escanteio, pênalti, né? É uma opção muito boa. Tem um jogo bem difícil contra o Bragantino, que é um time que também vem muito bem. É o segundo colocado contra o quarto, né? Com o Bragantino. Em casa, a intensidade do Bragantino é muito forte, tá? Temos que aguardar aqui para saber se o Palmeiras vai com força máxima, vai poupar algum jogador. Pensando na Libertadores, tá? Mas o Rafael Veiga é sempre uma opção interessante. Nessa rodada aqui eu vou deixar de fora, tá? Eu vou aqui com a Arrascaeta do Flamengo ali, que é uma opção muito boa. Está voltando ainda ao time, né? Não voltou ainda com força total, mas é um confronto aqui interessante, né? Flamengo em casa contra o Bahia, como eu falei, é um jogo de gols. Então temos que ter uma cercada ali com o Arrascaeta, um cara com muito potencial. Pisa muito na área, chega bastante ao ataque, então de repente ali pode ser mais uma metade do Arrascaeta, né? Num confronto bem interessante do Flamengo contra o Bahia, tá? Vamos aguardar a escalação do Flamengo, como vai ser, tá? Temos aqui o Eduardo Botafogo, é um cara que eu particularmente eu não sou muito fã, né? Mas dentre as opções que nós temos ali, é um cara que também daria para se escalar, tá? Eu particularmente, como eu falei, não gosto muito do Eduardo, mas tem um confronto bem interessante contra o Goiás, tá? Então, quem sai participa de gols, com assistência ali até mesmo pro Tiquinho Soares. Então, é uma opção também muito boa para rodar, tá? Temos aqui algumas opções, né? Os meios do Bragantino, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, é uma opção também muito boa, tá? Temos o meia Cristal do Grêmio, gosto bastante, né? Mas enfrenta um jogo difícil contra o Fortaleza fora de casa, mas vamos ver como o Fortaleza vai, né? Sebastião Gomes do Coritiba, tá num clássico Coritiba e o Atlético Paranaense, é um cara que também vem fazendo pontuações em 6 jogos, já tem 2 gols e uma assistência, tá? Eu vejo como uma apostinha. E um cara que eu dificilmente tiro do meu time pela intensidade e pela regularidade é o Paulinho do Vasco, tá? É um jogo bem difícil contra o Santos fora de casa, mas é um cara que corre o campo todinho, entrega pontuação. Na última em casa fez 7,80. Contra o América deu mais uma assistência, né? Se valesse pro Cartola teria passado os 10 pontos, tá? É um cara muito bom também, bastante regular. E o meio de campo tá um meio de campo muito difícil nos últimos jogos, né? Então vamos cravar aqui Paulinho mais uma vez. Agora sim, rapaziada, rodada passada acertamos os 3 atacantes, tá? Essa rodada, mais uma vez, vamos imitar com os 3 atacantes. Vamos lá, vamos aqui começar a nossa escalação por ele, né? Tiquinho Soares do Botafogo, tá? Nas últimas 3 partidas decepcionou, né? Desde que ele voltou de contusão, ele fez 2,50, fez 0,70 e um 3,30, tá? Mas é um cara que tem muito potencial. Botafogo enfrenta o Goiás em casa, tá? A chance de voltar a vencer, né? Botafogo precisa voltar a vencer, tá? Então o Tiquinho Soares é uma opção bacana. É um cara que tem muito potencial, também é um cobrador de pênalti, tá? Então de repente rola um pênaltizinho ali, é o Tiquinho Soares, ele que vai cobrar. Então excelente para rodada. Temos aqui atacante do Galo, tá? Tanto o Hulk, que é um cara muito bom para rodada também, assim como o Paulinho também, tá? Paulinho vem uma fase muito boa, fase espetacular nas últimas rodadas. Tem um confronto difícil ali, apesar do Internacional possa ir com o time reserva, não é um jogo fácil, né? Até porque o jogo fora de casa é sempre um jogo difícil, mas vejo com muito potencial tanto o Hulk quanto o Paulinho nessa rodada, tá? Temos também aqui o atacante Vert do Vasco, também vocês podem ver, também é um cara que sempre entrega pontuação, tá? Um atacante muito bom, em 7 jogos já tem 6 gols, a fase dele faz espetacular. Quanto o América Mineiro, não foi tão bem, mas mesmo assim ele faria 6 pontos, tá? Teve algumas finalizações, desarmes e também um UFT, então é um cara muito perigoso, tá? Apesar de ser um confronto difícil, né, na Vila Belmiro ali, o Santos precisa vencer desesperadamente. O Vasco está um pouco acima ali, vai tentar se defender como pode, né? E é um jogo que eu acredito que seja um jogo de gols, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Tom Verratti, pela fase, mais uma vez vai estar nosso time aqui. Um cara muito perigoso, totalmente ele muito bom. Eu não acredito que o Vasco jogue tão mal como o jogo contra o América. Acho que vai ser um jogo melhor contra o Santos, tá? Luiz Soares também é um atacante espetacular, né? Embora fora de casa não seja tão eficaz quando imortal, né?
quando atua em casa, mas é um cara muito perigoso, né? Principalmente se o Fortaleza mesclar ali ou for com o time reserva focando na Sul-Americana, o Soares ganha bastante força, tá? É um cara muito bom, com muito potencial, muita qualidade, tá? Em 19 jogos o cara já tem 6 gols e 6 assistências, tá? Na última partida fez 6,90, então é um cara muito bom, recomendo bastante, tá? Paulinho, pela fase dele espetacular, né? Se a gente analisar aqui os últimos jogos daqui, ó, 2,50, 13,20, 11,60, 21,30, ou seja, vem entregando pontuações, né? Mesmo fora de casa, então um cara aqui muito bom também, assim como o Hulk, né? Temos aqui o Marcos Leonardo, tá? Também do Santos, é uma opção muito boa também. Assim, se não quiser com o Verratti, quiser com o Marcos Leonardo também, eu recomendo bastante. Joga em casa, na Vila Belmiro, onde o Santos é muito forte. Tá? Temos aqui um cara que tá sempre meio esquecido, né? Que é o Davidson, do Cuiabá. Joga em casa, com chance de repente ter um pênalti, né? Cobrador de pênalti. E vai enfrentar um Fluminense que a tendência que vai com o time todo reserva, tá? Então o Davidson pode aparecer nesse confronto aqui. E temos também ali, como falei, né, algum atacante do Flamengo, né? Vamos aguardar quem vai ser a escalação, se vai ser o Bruno Henrique, se vai ser o Pedro ou também o Gabigol, tá? Então, o Bruno Henrique, a meu ver, também é um cara muito bom também para rodada. Como eu falei, é um jogo, historicamente, jogo de gols, tá? Já não tem o São Paulo, então acho que a tendência é que o Flamengo melhore um pouco, né? Vai ter menos pressão. Então vamos aqui com o BH por enquanto, tá? A meu ver, são as melhores opções. Joga em casa, então uma chance de pontuar muito bem, tá? Então vamos agora definir nosso treinador, tá? Nosso treinador sem enrolação nenhuma vai ser aqui. Eu poderia optar ser o Bruno Lage do Botafogo, né? Ou também até mesmo o treinador do Flamengo, né? Que a tendência que seja o interino, então seriam duas opções bem interessantes. Então, por enquanto aqui, vou com o Bruno Lage do Botafogo, tá? Capitão, a gente vai, antes de escolher nosso capitão, a gente vai analisar bastante capitão por capitão, tá? Aqui, eu estou em dúvida, né? Os dois capitães mais escalados são Tiquinho Soares e o Verratti, tá? Então, vamos aqui analisar bastante os dois, tá? 9,62, quase 10 pontinhos de média. A média básica dele, 2,73. Para quem não sabe, a média básica é a pontuação sem contar gol e sem assistência, ou seja, uma falta sofrida, uma finalização, tá? Uma roubada de bola, sem contar gol e assistência, tá? Vamos analisar aqui os últimos 5 jogos do Tiquinho Soares em casa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre gosto de fazer um recorte de 5 jogos, tá? Contra o Fortaleza, 15 pontos, né? Aí 2 gols e 4 finalizações. Contra o Vasco, 1 assistência e 3 finalizações. Contra o Bragantino, uma finalização apenas, não foi bem, né? Aí contra o Curitiba, 17,7, né? Com 2 gols, 2 finalizações, aqui deu uma mitada. Contra o Flamengo aqui, 2 finalizações. Aqui já voltou de lesão, né? Se não me engano, ele jogou o primeiro tempo todinho, né? E saiu no intervalo aí porque estava voltando de lesão, né? Então aqui já não foi tão bem, tá? Mas de frente do Goiás, então tem potencial de ir bem na rodada. E vamos aqui pro Verratti também, que também é um cara que vem uma fase muito boa. A média dele fora de casa é média de 7,50, tá? Ele tem uma média básica ali fora de 1,83. Também é um cara, assim como o Tiquinho, muito focado em gols, tá? Vamos analisar aqui o jogo dele fora de casa, tá? Ele tem 3 jogos apenas fora de casa. Contra o Bragantino aqui fez um gol e uma finalização. Aqui foi um gol de pênalti, tá? Aí teve aqui contra o Palmeiras, um jogo difícil ali. Teve apenas uma finalização e fiz 3,2. E contra o Bahia também fez mais um gol, né? Fez um gol também de pênalti aqui. Contra o Bahia, apenas um gol, né? Fez 8,6. Também é um cara com muito potencial também, tá? Então temos 2 atacantes aqui bons para rodada. O Tiquinho joga em casa e o Verratti joga fora de casa, tá? Então eu tô muito na dúvida aqui, mas eu mesmo assim, mesmo sendo um jogo fora de casa, por enquanto ainda eu vou continuar com o meu capitão aqui com o Verratti pelo momento e pela fase dele, tá? Mas como eu falei, tanto o Tiquinho quanto o Verratti são opções interessantes, tá? Então vai de cada um escolher. Por enquanto ali vou optar pelo Verratti. Eu acredito que o jogo do Santos e Vasco seja um jogo mais aberto ali, porque os dois times precisam vencer, né? Precisa pontuar, então acredito que seja jogo de oportunidade de gols, né? O time ficou Lucas Perry, Léo Pereira e Vitor Cuesta. Laterais vai ser o Wesley e o Marlon do Cruzeiro, tá? Nosso meio de campo, Arrascaeta, Paulinho do Vasco e Eduardo. E nosso ataque também, Tiquinho Soares, Bruno Henrique e o Verratti, tá?